Estamos à apostila, livro 3, página 297, livro 3, a questão é a 29. Santa Maria, bom lugar para economizar uns 200 mil reais, hein? Ou mais. Um corpo de massa 1 kg é abandonado a partir do repouso no ponto A, situado a 5 metros de altura em relação a B, conforme a figura. Ele fez a rampinha clássica, desenhou o objeto no ponto A, disse que isso tinha uma altura de 5 metros em relação ao ponto B. H igual a 5 metros. O corpo atinge o ponto B somente deslizando com um módulo da velocidade de 8 metros por segundo. Então tu vê, né? Esse cara vai atingir o ponto B com uma velocidade VB de 8 metros por segundo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a variação da energia mecânica em joules, variação da energia mecânica. Quais são as nossas energias? Muito obrigado. Quais são as nossas energias mecânicas? Potencial gravitacional, que é o mgh. Potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. E energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Tem mola na brincadeira? Não, né? Então vamos ignorar a energia potencial elástica. Se ele quer a variação da energia mecânica, ele quer a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Se ele quer a variação da energia mecânica, ele quer a energia cinética mais a potencial gravitacional no fim, menos a energia cinética mais a energia potencial gravitacional no início. Só que isso é que é o início, aquilo é que é o fim. No início, quais tipos de energia eu tenho? Só tem gravitacional, não tem cinética no início. Então, no início não vai ter cinética. E no fim, qual é o tipo de energia que eu tenho? Só cinética, não tem potencial gravitacional. Então, tu vê, né? A variação da energia mecânica vai ficar só a energia cinética final, mv final ao quadrado sobre 2, menos a energia potencial gravitacional inicial, mgh. A massa do cara era de quanto? 1 kg, obrigado. 1 kg. Velocidade final, 8 ao quadrado, dividido por 2, menos massa 1 kg, gravidade 10, a altura da qual ele caiu, da qual ele deslizou, 5 metros. Variação da energia mecânica é igual a 8 vezes 8, 64, dividido por 2, 32, menos 50. Variação da energia mecânica ou trabalho das forças não conservativas, só para lembrar do teorema, menos 18 joules. Então tu vê, ele poderia ter perguntado qual foi o trabalho das forças de atrito, seria o mesmo cálculo. Porque pedir a variação de energia mecânica é o mesmo que pedir o trabalho das forças não conservativas. Certo? Ótima questãozinha. Qual é a letrinha? B. Coisa linda, vamos que vamos. Muito obrigado, gente. Que bela manhã. Acordei hoje, às 6 pensei, hoje eu vou fazer um exercício. Questão 12? 9. Foi o que eu disse? 9. Olha só, galerinha, lá na página 363 do nosso livro 3, questão 9. No circuito abaixo temos 3 lâmpadas iguais ligadas a uma pilha. E aí ele vai começar a fazer afirmações sobre o circuito. Deixa eu montar o circuitinho aqui para poder acompanhar com mais qualidade. Página 363, estamos no livro 3, questão 9. O circuito que ele montou é assim, ele representou as lâmpadas dessa maneira. A pilha, ele desenhou aquele formato clássico de pilha. E chamou as lâmpadas idênticas de A, B e C. Aí ele começa a fazer afirmações. A lâmpada A brilha mais que B. O brilho de
uma lâmpada tem a ver com a corrente elétrica que a percorre. Esse aqui é o polo positivo, aquele é o negativo, então tem que considerar que o sentido convencional da corrente elétrica é esse. E essas lâmpadas estão em série. Se elas estão em série, a corrente que percorre a lâmpada A é igual à corrente que percorre a lâmpada B, que é igual à corrente que percorre a lâmpada C, portanto, elas têm o mesmo brilho. E ele falou que a lâmpada A brilha mais que a B, né? Intuitivamente a gente pensa que o elétron, quando passa pela lâmpada A, desacelera ou perde energia. O problema é que isso aqui é como um cano d'água. Se a água sofre restrição na chegada, ela acaba ficando com a velocidade reduzida em toda a tubulação, se essa tubulação, né, está conectada com ela própria, né? Então a gente tem que pensar nisso, que se eu diminuo a velocidade da corrente elétrica aqui, isso vai acontecer em todo o resto do circuito. Essa é a hora que se a gente usa o coração quando dá problema, né? Tem que usar a física mesmo, bom senso. Pode falhar nessa hora. 2. A lâmpada B tem um brilho menor do que a lâmpada C. Não, como a corrente é igual, o brilho é igual para todos, bobão. 3. Se a lâmpada A queimar, apenas a lâmpada C brilhará. Se a lâmpada A queimar, ela é uma lâmpada de filamento, provavelmente. Mesmo que não fosse. Como ela está conectada em série com o resto das lâmpadas, ao queimar a corrente elétrica para de passar pelo circuito e todas as lâmpadas apagam. Não apenas a C, não apenas a B. Se a lâmpada B queimar, apenas a lâmpada A brilhará. Não. Quando a lâmpada B queimar, vai abrir o circuito. E aí não tem por onde a corrente elétrica passar. E aí a corrente elétrica não chega nem na A, nem na C. Não existe mais corrente elétrica. Não. Se a lâmpada A queimar, todas as outras apagarão. Sim, porque é uma associação em série. Se essa lâmpada aqui queima, as outras queimam. Na nossa casa isso não acontece, porque na nossa casa é tudo em paralelo. Certo? Todas essas lâmpadas estão recebendo 220 volts. Se uma delas queima, as outras continuarão recebendo a mesma tensão, porque elas estão em paralelo. Observe como é diferente, ó, lâmpadas em paralelo. Filamento, filamento, todas conectadas na mesma tomada. Se essa queima, o fio que alimenta a outra está íntegro ainda. A corrente elétrica continua, a tensão continua chegando nela. Quando eu tenho lâmpadas em série, se o filamento de uma delas queima, o circuito abre e não tem mais como a outra ser alimentada, por isso que ela apaga também. Então ficamos com somente a 5, letra E. Desculpa, obrigado. 91, lista 15, página 16. Eu fico muito feliz de ver que tem uma galerinha que sempre pede exercício e fico puto da cara que tem gente que não pede nunca. Mas agora já estou mais calmo. Tu amarra as minhas mãos, cara, se tu não faz exercício. É impossível aprender física sem fazer exercícios. É importante que fique claro isso. Agora estou mais calmo. 91, né? Os movimentos de qualquer meio de transporte ocorrem com velocidades e acelerações que podem variar em modo, direção e sentido. Sendo assim, considere um ônibus que se desloca entre duas estações interligadas por uma rodovia plana e retilínea. Plana e retilínea, que nem as nossas rodovias. E que, durante os primeiros 20 segundos, parte do repouso com uma aceleração cujo módulo é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, a velocidade é mantida constante durante 80 segundos e depois freado com aceleração cujo módulo é 0,5 metros por segundo ao quadrado até parar. Considerando-se essas informações, pode-se concluir que a distância entre as estações é igual a... Questão legal. Eu vou resolver ela completa, embora não fosse necessário ir até o final. Vamos fazer o seguinte, lá está o ônibus. Ele garante que no começo ele está com a velocidade zero, já que está pegando as pessoas paradas na estação. Aí o cara acelera numa taxa de 0,4 metros por segundo ao quadrado e faz isso durante, obrigado, 20 segundos. Aí depois ele mantém a velocidade dele constante por um trecho e fica quanto tempo? 80 segundos nessa velocidade, é isso? E no final, aí aqui nesse trecho a velocidade é constante. No final ele começa a desacelerar a uma taxa, então vou botar o menos para não me esquecer que é uma desaceleração,
0,5 metros por segundo ao quadrado, até que ele para de novo. O cara quer saber qual é a distância entre o momento onde ele partiu e o local onde ele chegou. Que distância separa essas estações? Esse é o meu trem. Meu ônibus, minha coisa de transportar pessoas. Poxa, nós na cinemática aprendemos a equação horária da posição, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. São essas as nossas ferramentas para matar a charada. Não tem outras. Bom, primeiro eu vou dizer que ele partiu da posição 0 e vou substituir esses dados na primeira equação para ver quanto que ele andou. Velocidade inicial 0, tempo que ele ficou acelerando, 20 segundos. Aceleração 0,4, tempo 20 ao quadrado sobre 2. 0 vezes 20 é 0, 0 mais 0 é 0. 0,4 dividido por 2 dá 0,2. 20 vezes 20 é 400, corta o 0 com a vírgula. 80 metros ele andou. Nesse primeiro trechinho aqui ele andou 80 metros. Vamos ver agora quanto que ele andou no momento em que ele ficou com velocidade constante. Se eu tento usar de novo a equação que eu acabei de usar, eu vou perceber que falta a velocidade inicial. Portanto, eu vou ter que primeiro calcular a velocidade que esse cara atingiu, para depois usar a equação, a primeira equação que nós já usamos. Então, tu vê, né? Se eu for já direto para a equação, olha o que vai acontecer. A posição inicial eu poderia dizer que é 80, né? Já que agora ele já está na posição 80. Ficaria elegante fazer isso. Mas eu quero poder te mostrar quanto que ele caminhou em cada trecho. Então eu tenho o direito de chamar de 0 essa posição. Eu poderia colocar o 80, né? Já que ele já chegou na posição 80. Ele já está na posição 80. Mas eu vou chamar de 0 para a gente descobrir quanto que ele andou em cada trecho. Ah, meu Deus, eu não sei qual é a velocidade inicial dessa nova situação. Eu sei que era V0 lá no começo, só que agora já não está mais parado. Eu vou ter que pegar a equação da velocidade e descobrir que velocidade ele atingiu naquele primeiro momento. A aceleração era 0,4 e ele ficou 20 segundos acelerando. 8 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele atingiu aqui nesse momento. Ó. Portanto, V0 não é mais 0, é 8. Isso é muito perigoso. Ele ficou 80 segundos nessa situação. E já que a velocidade é constante, a aceleração vale quanto? 0. 0 vezes alguma coisa é 0. 8 vezes 8. 640 metros ele andou. Se eu tivesse colocado o 80 aqui, 80 mais 640 já daria 720. E aí já daria para responder a questão, né? Já daria para responder a questão. Já estouramos as outras opções. Só resta a letra A. Só resta a letra A. De qualquer forma, eu queria te mostrar a física para finalizar a questão. Para a gente poder descobrir quanto que ele andou no último trecho, eu primeiro vou ter que descobrir... Aliás, eu posso ir direto para a Torricelli, né? Aí fica mais prático. Eu ia usar a primeira equação da velocidade para descobrir quanto tempo ele demora para parar, e depois ia usar a equação clássica para descobrir quanto que ele andou. Porém, mais prático que isso, já que eu não tenho o tempo que ele demora para parar, é usar a equação de Torricelli. A velocidade final é 0, porque ele para. A velocidade inicial é 8. Certo? Ele ficou a 8 naquele trecho de velocidade constante. E a aceleração, quanto? Menos 0,5, né? Porque ele está parando, né? Cuidado com isso, hein? 2 vezes 0,5 é 1, menos passa para lá mais. E 8 vezes 8, 64. Ele andou mais 64 no último trecho. Se ele andou mais 64, ele parou na posição de 784 metros, ou 0,784 quilômetros, letra A, como a gente já tinha visto. Então, uma ótima revisão de cinemática, né? Revisamos bastante coisa, usamos todas as equações da cinemática. Ótimo pedido, muito eu agradeço. Salomão querido, muito obrigado, cara, pela pedida. Valeu. Preparem aí, meus queridos, página 375. Galerinha que não me abandona nenhuma aula, cara. Eles não deixam uma aula sem pedir exercício. Eu fico todo bobo. Falar o
seguinte, uma pessoa possui um secador de cabelos de potência 1100 watts, cujo circuito foi construído para trabalhar ligado a uma rede de 220 volts ou 110 volts. O circuito possui, desta forma, dois resistores de resistências iguais, que podem ser associados em série ou em paralelo. A alternativa correta que indica o valor em ohms da resistência de cada resistor é... Essa questão é legal, cara, porque o aluno tem que parar para pensar um pouquinho antes de começar. Tu vê, ó, ele diz que a potência do aparelho é 1100 watts. E não importa se ele está ligado a 220 volts ou em 110 volts. Porque o circuito foi desenvolvido com dois resistores idênticos. Cara, não tem jeito. Para que a potência seja a mesma, eu tenho que supor que quando ele está conectado em 220 volts, os dois resistores idênticos têm que estar em série. Porque aí eu compenso o aumento da tensão, aumentando a resistência elétrica, mantendo a corrente elétrica no mesmo nível. Na outra situação, os resistores têm que estar em paralelo, esses resistores idênticos, dentro do secador. Primeira coisa, então, eu tenho que ter essa sacada, perceber, né, que para que funcione o secador, eu vou ter que usar os resistores em série quando a tensão é maior, não vou, e em paralelo quando a tensão é menor. O que é potência? Potência é U vezes I. Eu tanto posso usar esta fórmula unido com U igual a R vezes I, como eu já posso juntar uma com a outra. Mas vamos usar a fórmula clássica. Vamos pensar nesse caso aqui. Se fosse esse caso aqui, R com R em paralelo é igual a R sobre 2. Esse cara está recebendo 110 volts e está gerando uma potência de 1100 watts. Então a potência é 1100, a DDP é 110, calcula o I, está multiplicando, passa dividindo, 10 amperes. Concorda comigo? Já que U é igual a R vezes I, eu sei que o U é 110, sei que a resistência é R sobre 2 e quero calcular esse R, já que eu sei que o I é 10. Está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. R igual a 22 ohms. Se eu não me engano, me reclamaram do gabarito dessa questão. Diz que é a letra... De jeito nenhum. Tá? Então, de repente era só isso mesmo. É a letra D. Se eu não tivesse feito essa questão outras vezes, em outras épocas, eu ficaria inseguro, mas tenho certeza do que eu estou fazendo. Daria para fazer pelo outro lado também, dá o mesmo resultado, tá, pessoal? Mas não se esqueçam que em série, R mais R é 2R, mas vai funcionar igualzinho, certo? Boa pedida, amigo. Daqui a pouco voltamos a fazer mais questões. Valeu, galera!